Bom, boa tarde pessoal que está fazendo a disciplina Tópicos de Educação e Filosofia, Tópicos Contemporâneos de Educação e Filosofia. Na aula passada nós acabamos não terminando uma apresentação inicial da paideia grega a partir do Jaeger. Chegamos até a metade dos slides, então estou gravando esse vídeo para dar uma continuidade àquele assunto e que vocês possam assistir essa gravação e acompanhar, portanto, as etapas ali, pelo menos um recorte de alguns períodos históricos ali descritos na obra do Jaeger, que é bastante grande a obra, então eu tentei trazer alguns elementos aqui para a gente discutir, né? E começando então, a obra começa pelo Homero e o desenvolvimento dessa areté, essa excelência dentro do poema de Homero, e que era um modelo, né, um exemplo de educação aristocrática na visão do Jaeger. Então, como diz ele, né, com o exemplo pessoal coloca-se diante dos olhos do educando a norma que deve seguir, e o olhar atento para a encarnação da figura do ideal do homem deve movê-lo à imitação. Então a ideia de mimesis, né, de cópia do ideal do herói ali descrito, né? Então o herói descrito no poema é visto como um modelo a ser seguido. Então, mesmo no Exíodo e o Trabalho e os Dias e a Teogonia, nós também temos ali exemplos a serem seguidos, né? O sentido do dever é, nos poemas homéricos, uma característica essencial da nobreza, que se orgulha por lhe ser imposta uma medida exigente. A força educadora da nobreza reside no fato de despertar o sentimento do dever em face do ideal, que desse modo o indivíduo tem sempre diante dos olhos. O dever no sentido de que ele deve alcançar esse ideal para ser um excelente, né? Para ter a areté. O Jaeger vê aí um primeiro esboço, portanto, de uma paideia grega, né? Essa ideia de um processo de idealização, de formação a partir de uma consciência de um ideal a ser seguido, teria os seus princípios no fato de que o Homero era tido como um instrumento de educação, não era formal, mas de educação para a aristocracia ter como exemplo de areté, né? Mas só pode ser propriamente educativo uma poesia cujas raízes mergulhem nas camadas mais profundas do ser humano e no qual vive um ethos, um anseio espiritual, uma imagem do humano capaz de se tornar uma obrigação e um dever. De novo, portanto, essa ideia desse dever, dessa necessidade de seguir esse modo de se comportar, esse ethos, para atingir essa areté. Por outro lado, os valores mais elevados ganham, em geral, por meio da expressão artística, significado permanente e força emocional capaz de mover os homens. A arte tem um poder ilimitado de conversão espiritual. Aí está o interesse do Jaeger já destacado no seu método, que é observar que a poesia, né, a arte aqui está como a poesia, tem esse poder de educar, né? Então acho que esse é um ponto interessante, né? Por isso que ele coloca então a areté associada a esse herói como um ideal a ser alcançado pela aristocracia. Mais para frente ele vai falar de outra areté, agora a areté espartana, que para ele, Jaeger, é um caso único e singular de toda a Grécia, que escapa, uma vez que a areté espartana considera a excelência não mais aquele ideal do herói nobre, mas sim a força física e a vitória guerreira na guerra, né? Então, e essa imagem, inclusive, tornou-se um clichê que nós acompanhamos aí em vários elementos da indústria cultural, principalmente aí nos últimos anos, aquele filme Os 300, onde de novo marca-se esse processo de educação para o guerreiro, né? Para a força guerreira, né? E os espartanos, nas suas refeições coletivas e na sua organização guerreira, instalada em tendas de campanha, no predomínio da vida pública sobre a privada e na estruturação estatal dos jovens de ambos os sexos, e finalmente na rígida separação entre a população agrícola e industrial plebeia e os senhores livres, devotados só aos deveres citadinos, a prática guerreira e a caça. Percebam aí quanto vários elementos
singulares de Esparta, né? A ideia de que eles separam a vida, né, o predomínio da vida pública, então tudo é público, o próprio Estado se incumbe da tarefa de educar as crianças. Então, as crianças desde cedo são educadas pelo Estado que assume esse papel. Por isso que a vida privada da família perde importância em relação à estrutura pública, né, que inclusive é equânime aí, né? Então, ambos os sexos participam, né, dessa educação pública. E há uma separação entre os indivíduos que estão ali nos afazeres de subsistência da agricultura, da indústria, né, da técnica, para aqueles que são os guerreiros que vão dominar e vão guerrear para expandir o território ou garantir a segurança do território. Então eles têm um ideal de educação consciente, direcionado para esse singular modo de vida. Esse que é o ponto do Jäger. É uma variação, é um estilo diferente, mas que comporta esse espírito do que ele está tentando dizer de que o que é a paideia, que é essa ideia de uma realização consciente de um ideal de educação. Esse ponto seria a melhor definição, inclusive, da ideia de paideia. E aí a paideia grega é que os gregos inventaram isso num longo processo histórico, passando por várias etapas, do qual Esparta tem uma contribuição singular e que também gera frutos na continuidade da história da educação, seja ela for, né, principalmente educação formal, onde nós temos vários exemplos de pessoas que enaltecem, por exemplo, uma educação rígida, uma educação hierárquica, uma educação com valores fortes instituídos e que você precisa seguir esses valores. Nós temos muitos exemplos disso no correr dos nossos dias, né? Jäger continua avisando: não dará boas provas de si na luta se não for capaz de encarar a morte sangrenta na peleja e de lutar corpo a corpo com o adversário. Esta é a areté do espartano, né? Não é aquela excelência da nobreza, da medida, que envolvia, de certa maneira, a habilidade física em batalha, mas aqui ela é o foco principal, né? Esse é o título mais alto e glorioso que um jovem pode alcançar entre os homens, que é ser lembrado pelos poetas, né? No caso aqui, ele fala de um poeta específico que é o nosso amiguinho Tirteu. Ele usa os poemas do Tirteu, assim como usou o do Homero, usa os do Tirteu. É bom para a comunidade, para a cidade, para o povo que o homem se mantenha com o pé firme frente aos combates e afaste da sua cabeça qualquer ideia de fuga. Essa ideia clichê, né, ela está presente nessa concepção paideia, da paideia espartana, e ela é usada a esmo nesse filme 300, né? Isso que é enaltecido, inclusive, no filme, né? Essa disposição firme por manter-se em combate ali, né? Passando da Esparta, nós vamos para um outro polo de influência e de importância na Grécia, que é Atenas, e aqui nós temos o papel do Solon, que era uma espécie de inventor das primeiras leis. Alguns os chamam de sábio grego, exatamente sábio, a sabedoria viria desse desejo de educar os concidadãos num período de formulação, de criação objetiva das primeiras leis da cidade e dessa convivência democrática, no sentido de que todos ali poderiam ter algum tipo de voz. Todos, nós sabemos também que não são todos, né? São homens com posses na cidade que podem definir o destino da cidade, e o Solon se coloca como uma espécie de precursor das primeiras leis dessa sociedade. E a partir disso, o Jäger também vê nisso, nessas leis, nas criações dessas máximas, dessas regras de conduta moral, um princípio de formação educativa, porque ela educa o comportamento das pessoas. O Estado expressa-se objetivamente na lei, ressalta dela com clareza a imediata significação educativa da criação de uma norma jurídica, tornada universalmente válida através da lei escrita. Então, por exemplo, o Solon, por exemplo, é conhecido pelo primeiro que instituiu uma lei que proibia o tomar escravos por dívida. Então, até
a sua época, e ele foi herdeiro de escravos por dívida. Na Grécia Antiga não existia banco. Se você precisava de um dinheiro, você tinha que tomar de pessoas que tinham dinheiro. Então, e você colocava como garantia do pagamento a sua própria vida, no sentido de tornar-se um escravo se você não pagasse a dívida. O Solon recebeu escravos como herança do pai, que tinha emprestado dinheiro, não tinha recebido, e ele se recusou a receber esses escravos e encorajou outros a não receber também. Então está um exemplo de uma prática moral instituída por ele, que depois ele propõe em forma de lei escrita, essa proibição de tomar as pessoas como dívida, como pagamento de dívida, e que isso para o Jaeger também tem um caráter que contribui para essa formação consciente da paideia grega, que é passar a ter leis objetivas que são universalmente válidas para todo um grupo, um agrupamento de pessoas, que está no fundo, no fundo, como fundamento, como pressuposto da origem da polis e esse enaltecimento da concepção de polis grega, em detrimento das cidades, das mais diversas cidades que os mais diversos povos antigos, antes dos gregos, tiveram. Então aqui nós temos também um pouco de um eurocentrismo na supervalorização da Grécia como o primeiro a inventar, a criar leis objetivas, universalmente válidas, e isso seria um grande mérito, né? Então Solon dirige aos homens um apelo para ganharem consciência da responsabilidade da ação, e com a sua conduta política e moral oferece um modelo desse tipo de ação, vigoroso testemunho da inesgotável força vital e da seriedade ética do caráter ático. O caráter ático, então a Ática é uma região, né, da Grécia onde Atenas fica. De novo a ideia de modelo. Então o modelo homérico, o modelo espartano, o modelo de Solon, né, da polis grega, da lei. Então um é o modelo da areté da nobreza, dos códigos e valores da nobreza. Depois os códigos e valores da força guerreira. Aqui os códigos e o valor da norma jurídica, da invenção desse complexo de jurisprudência, de direito, de leis, e essas leis serem discutidas em público, que é o próximo passo dessa pequena história da paideia grega. Tudo isso para o Jaeger vai formando, portanto, essa concepção consciente do processo educativo, né? Ele também vai destacar, também ali na Grécia, na Atenas, a questão das tragédias e das peças teatrais, principalmente aí o Sófocles, né? Tô reproduzindo para vocês aí a capa de uma tradução do professor Trajano Vieira, da Unicamp, do Édipo Rei, que eu recomendo que vocês leiam. É uma tradução, é uma peça, né? Bem interessante, e é muito conhecida nas teorias, na sociedade, nas teorias humanas, né? Nas humanidades, a teoria. E aí o poema, ler essa peça pode dar um ganho de pressupostos e de conhecimento da peça que os permite ter uma leitura crítica das várias vezes em que ela foi usada em diferentes teorias. A mais notória de todas é a psicanálise, né? Os homens de Sófocles nascem de um sentimento da beleza que tem a fonte numa animação dos personagens até então desconhecida. Nele se manifesta o novo ideal da areté, que pela primeira vez e de modo consciente faz da psique o ponto de partida de toda a ação humana. Psique seria traduzido como a alma, o espírito, no sentido da inteligência. Então aqui, no caminho da norma jurídica, que é um ato de inteligência da parte do Solon, o Jaeger enaltece a figura agora da razão, da razoabilidade, como sendo parte da areté. Já não é mais aquele conjunto de valores da nobreza, já não é mais, então, também a força física de Esparta, mas passa a ser essa alma, o espírito, é objetivamente reconhecida como o centro do homem, e passa a ser a razão um fator importante na definição do que é a areté. Então percebam o quanto tudo isso está associado na educação contemporânea. Da mesma forma que a gente tem educação física, que a gente mira valores elevados, a gente também valoriza a razão nesse processo de educação, né?
É esse tipo de trabalho que eu estou querendo desenvolver com vocês. A ideia de ler a Paideia Grega é ver nascer uma tradição educativa que se mantém ao longo da história e que está vivo hoje, né? Aí o Jäger dá também ali no cenário de Atenas a importância para a educação sofística. Lembrando que os sofistas são um grupo de sábios também, né? Que ganharam uma visão pejorativa ao longo da história da filosofia, muito em função da visão do Platão com relação a eles. Os textos desses sofistas, poucos chegaram até nós, mas cada vez, né, existe um grupo também de comentadores que os valoriza enquanto professores dessa sabedoria. Eles vendiam, portanto, uma espécie de educação dessa alma nos saberes jurídicos do Solon para falar bem e convencer em debates nessa democracia ateniense, na qual era dado a uma grande quantidade de homens o direito de falar e decidir sobre a cidade. Então o sofista seria aquele que ensinaria a falar dentro desse cenário. E aí se consolida, portanto, o processo de educação como paideia grega, conforme o Jäger está defendendo. Aqui uma citação dele: Platão atribui ao sofista Protágoras o nascimento da teoria da educação. A ideia da educação está nele desenvolvida com a íntima coerência. Converteu-se de imagem poética em princípio educacional. Protágoras fala da educação da alma por meio da verdadeira euritmia e euarmostia, que são, né, a justa harmonia e o justo ritmo. Deve nascer do contato com as obras da poesia, da qual receberam a norma, ou as normas, melhor dizendo. Então percebam que nos sofistas se consolida um ideal de educação que o Jäger está construindo desde Homero, porque são os sofistas que olham para a história da Grécia desde Homero e coloca essa poesia, essa tragédia, né, as tragédias, essa história dessas obras poéticas, dessa literatura, a serviço de um processo educativo que visa construir, né, uma justa harmonia e um justo ritmo. Ou seja, é neles que nasce a consciência de um processo educativo direcionado a um determinado fim. E esse conjunto consciente de objetivos educacionais tem uma tradição, uma história que remete ao período de Homero. E por isso que o Jäger vê nos sofistas o início de um processo consciente. Aí ele se torna consciente. Se o processo da paideia grega já vem desde Homero, inconsciente, aqui ele se torna consciente, né? Essa educação sofística que ele considera um ideal, ele ainda cita aqui outras passagens em que ele diz: é dessa maneira que coloca a educação em sólida ligação com o mundo dos valores e insere a formação espiritual na totalidade das areté humanas. Se a gente tinha aqueles ideais de nobreza e depois o ideal da força física e do vigor físico, da vencer no campo de batalha, se com Solon e com a tragédia aparecem a norma jurídica, a razão, a psique, como também valores, eles consolidam tudo isso como uma formação espiritual consciente, um processo educativo. Esse é o grande papel do sofista, sintetizar todos esses elementos anteriores num processo educativo consciente. O sistema de educação gradual exposto por Protágoras não está completamente ausente, mas é relegado para um plano inferior. Limita-se ao ensino elementar do conteúdo da poesia, que, como vimos, não se dirige à forma, ao ritmo e à harmonia do espírito, mas sim à regra moral e ao exemplo histórico. Além disso, na concepção da lei, que destacaremos pouco mais abaixo, o elemento normativo é mantido e reforçado como o mais alto elemento educador do cidadão. A lei é a expressão mais geral e concludente das normas válidas. Protágoras compara a lei ao ensino elementar da escrita, em que a criança deve aprender a não escrever fora das linhas. A lei é também uma linha boa escrita, inventada pelos antigos e destacados legisladores. Protágoras ainda comparou o processo educacional ao endireitamento de um bastão. Está aí uma metáfora que a gente usa até os dias de hoje. Em linguagem jurídica, o castigo que nos faz voltar à linha quando dela nos afastamos.
é designado por eutine, correção. Também isso se manifesta na função da lei, na opinião dos sofistas. Então Jaeger, ele coloca então os sofistas como aqueles responsáveis por instituir essa ideia de uma educação consciente com um determinado objetivo, né? Só que como ele é platônico, ele segue a crítica do Platão e considera o Platão, principalmente a obra República, que aqui eu escolhi reproduzir a partir da famosa Alegoria da Caverna, uma das inúmeras ilustrações sobre a Alegoria da Caverna, que deve ser a história platônica que vocês, imagino, conheçam, principalmente aqueles que tiveram filosofia no ensino médio. Ele vai ver que ele vai propor, o Jaeger, que mesmo sendo inaugurado conscientemente pelos sofistas, é Platão que dá a forma do ideal da paideia, no sentido que ele entende que é mais interessante. A verdadeira educação consiste em despertar os dotes que dormitam na alma. Então, continuamos aqui na esfera da alma, da razão, do espírito como elemento principal da educação, desenvolver a racionalidade, desenvolver a razão. Aí lembrando de uma concepção, aí que está uma concepção que até a Bruna lembrou logo na primeira aula, de que o processo educativo para o Platão é despertar os dotes que nós já temos, mas que dormem, que estão apagados, esquecidos, que nós precisamos relembrar, né? Então ele vai fazer a educação pôr em funcionamento o órgão, a alma, né, por meio do qual se aprende e se compreende. E conservando a metáfora do olhar e da capacidade visual, poderíamos dizer que a cultura do homem consiste em orientar acertadamente para a fonte da luz, do conhecimento. Então ele põe na Alegoria da Caverna, que são os homens que estão ali aprisionados no fundo de uma caverna escura e só veem sombras e caminham em direção à luz, como metáfora do processo educativo, no qual você descobre, né, uma realidade que você já tinha visto, a alma descobre em função da luz. Não à toa, muitas das nossas metáforas com relação ao conhecimento são metáforas que usam a ideia de claridade, de luz, né? Ficou claro para vocês? Vou trazer luz para isso que está obscuro, né? O desconhecido é associado ao obscuro, né? Essa metáfora nasce com Platão e com a Alegoria da Caverna. E o privilégio do visual nesse processo é bastante interessante também. Assim como os olhos não poderiam voltar-se para a luz, a não ser dirigindo o corpo inteiro para ela, também nós devemos desviar com toda a alma do corpo do devir, até que ela esteja em condições de suportar as contemplações das camadas luminosas do ser. Aqui há a dicotomia do mundo sensível e do mundo inteligível, que é o que é explicitado nesse livro 7 da República, que é o que apresenta a Alegoria da Caverna. O mundo, aquele mundo percebido pelos sentidos, ele é o mundo do corpo, né? Os sentidos, o corpo, e ele está em constante mudança. Mas as ideias claras e objetivas, elas são eternas e universais. E é elas que estão num mundo ideal, inteligível, que só é alcançado, portanto, pela razão, e não mais pelo sensível. Então nós aqui também temos essa dicotomização do corpo e da alma, e uma valorização maior da alma em detrimento do corpo. O corpo estaria entre as sombras, e a alma estaria entre o verdadeiro objeto. Essa é a culminância do processo da paideia grega em Platão, né? Paideia platônica por Jaeger foi graças a Sócrates que o conceito de autodomínio se converteu numa ideia central da nossa cultura ética. Lembrando que o Sócrates, com a ideia principalmente da ideia de sei que nada sei, e também do conhece-te a ti mesmo, essas duas máximas que vocês devem ter ouvido no ensino médio, traz essa ideia do autodomínio e do autoconhecimento, porque no fundo a frase sei que nada sei é um reconhecimento das limitações do nosso próprio conhecimento, ou seja, uma espécie de autocorreção, autodomínio daquilo que a gente desconhece e que, portanto, pode conhecer. E isso serve para trazer a ideia de que não só a razão, a alma, portanto, a razão, o espírito, é aquilo que é o trabalho da educação e que ela precisa ter essa espécie de autodomínio ou desse reconhecimento de que não sabe para poder aprender, para poder saber, né?
Essa ideia concebe a cultura moral como algo que brota no interior do próprio indivíduo e não como a mera submissão exterior à lei, tal qual exigia o conceito de justiça. Está aí uma variação sutil importante aí em termos de razão, que é concordar com a lei a partir de um sentimento interior que brota em você e não por medo da força. Também nasce em Sócrates, em Platão, portanto, essa ideia de obediência por dever à lei, que o Kant, inclusive, vai explorar muito bem depois. Para o Jaeger, a ideia platônica, a República lança um modelo de Estado no qual a educação passa a desempenhar um papel importante na própria consolidação desse Estado, e nesse Estado o filósofo, como é aquele que lida com a razão, deve ser o governante, porque é ele que conhece o mecanismo ideal de governabilidade, porque é aquele que, numa ideia de que a governabilidade deve ser organizada em função da razão, o filósofo é o que lida com a razão, então ele que deveria ser o governante, né? O Estado constitui o espaço para o filósofo. O estado ideal, o espaço ideal, é apenas o espaço adequado que ele, filósofo, necessita para a edificação de sua forma. Essa caracterização do punho do próprio filósofo coincide com os resultados da nossa análise. Aí o Jaeger, então, defendendo o seu platonismo, no sentido de que a razão passa a ter um domínio importante e autoconsciente, né, consciente do processo educativo e do quanto isso é importante para a construção da própria cidade, da própria Estado, da própria sociedade organizada em torno de uma entidade jurídica, né? O objetivo de filósofo que se cultiva nesse estado é o bem supremo. Na República, a ideia do bem é a norma absoluta que serve de base à noção da filosofia como suprema arte da medida, a qual aparece logo desde muito cedo no pensamento platônico e nele se mantém até o final. A República, portanto, é uma obra em que o Platão defende uma república ideal, governada pelo filósofo, porque é ele que conhece, usa da razão e conhece o bem supremo, porque ele ascendeu no mundo das ideias, se livrando do mundo sensível, e que, portanto, esse processo educativo de sair dos sentidos e ir para a racionalidade é que deve ser a educação para se viver nessa república organizada pelo filósofo. E aí é o filósofo autoconsciente defendendo essa posição. Então Jaeger acha que isso coincide com a análise dele no sentido de que a paideia grega é um processo autoconsciente de formação de um ideal de homem e da formação das pessoas para esse ideal, né? A missão desse Estado, portanto, é educativa, com a imagem da educação do filósofo chamado a realizar como governante o Estado ideal e a atuar dentro dele como supremo educador. Parece cumprir a verdadeira missão do Estado platônico em relação à paideia: transformar o Estado em uma instituição educativa encaminhada para o desenvolvimento da personalidade humana com mais alto valor individual e social. Então, o Platão consegue consolidar esse processo histórico que nasceu lá em Homero e foi passando por diferentes etapas até chegar na República de Platão como algo consciente, direcionado para um determinado fim. E esse vínculo do Estado com a educação é ele que, de certa maneira, eu quero trazer para a nossa reflexão como presente até hoje, desde a nossa Constituição de 88, quando a gente lê lá no artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Se a nossa democracia já não é mais censitária, feita só por homens, com posses, e se também nós não temos mais não fizemos o Estado platônico, onde só os filósofos governam, a gente tem uma democracia de eleição direta, onde todos podem votar, né, maiores de 16 anos, e a gente escolhe governantes que são nossos representantes nas câmaras legislativas e no executivo, para que façam, né, as leis e façam, né, a gestão do Estado. A educação é um direito de todos e um dever
para próprio exercício desse processo de cidadania. É isso que, no meu modo de ver, a paideia grega lança, e é uma ideia que continua nos dias de hoje em alguns documentos, como a nossa própria Constituição e a LDB, né, que é de 96. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e, de novo, a formação para o trabalho e estudos posteriores, né? Ou seja, a educação é voltada para o próprio exercício da cidadania desse Estado que precisa ser obrigado a nos dar educação para vivermos nesse próprio Estado. Ou seja, é um círculo, né? Essa formação consciente se mostra clara nesse ordenamento jurídico que o Estado, consciente da necessidade de desenvolver a cidadania para manter a sua participação, para manter a sua existência, coloca isso como um dever educacional, né? Então, é nesse sentido que eu faço a provocação para vocês. Se vocês agora, depois de ter lido e articulado o conceito de paideia, veem ainda hoje a influência dessa paideia grega na nossa própria concepção da função da educação, ou na concepção de alguns formuladores de discursos educativos hoje, né? É isso que eu peço que vocês guardem como reflexão para fazer atividade pós-aula e manter vivo esse questionamento sobre esses pressupostos filosóficos que a gente vê na filosofia da educação, como eles se articulam com a prática, como eles se mantêm vivo, né? É um pouco por aí que eu pergunto, paideia, hoje, como é que vocês veem essa questão?